Sim, ele veio lá de Campos do Jordão para fazer uma galinhada linda. Tudo bem? Tudo bom. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, Regina. Anderson, essa galinhada tem um ovo que tá um espetáculo. Geminha mole, parece. Você vai ensinar a fazer esse ovo gostoso? Vamos fazer um ovinho pochê aqui. Ovinho pochê. E o tomate? Também tá meio... Parece que ele tá grelhado, é isso? Não, esse é um fruto típico da Mantiqueira que eu trouxe aí para se conhecerem. Não é tomate? É tomate, mas é o tomate de árvore, né? Tomate de? Árvore. Também conhecido como tamarilho, né? Mas é o tomate de árvore. É um fruto típico aí, né? Da região de altitude, fria. É bem comum lá para nós. Anderson, aí ele não tá grelhado, a semente é escurecida. Exatamente, né? Que ele é bem intenso, ele é bem ácido, daí dá aquele contraste gostoso aí quando... Acho que eu nunca comi. Você chama de tomate de árvore. Tomate de árvore. De árvore, porque ele dá numa árvore bem grande, né? De 2 metros mais ou menos, em estilo arbusto. Né? Então é um fruto típico lá da Mantiqueira. É uma característica de produto que nós trabalhamos, que são a punk, né? A planta alimentícia não convencional. São plantas que nascem espontaneamente, que a gente procura explorar aí na nossa gastronomia. Isso a gente compra ou busca na natureza? Eu tenho uma pequena plantação minha para uso próprio, tenho alguns pequenos produtores que me fornecem, né? Então, e a gente conhece aonde acaba dando espontaneamente, né? Que lindo! Mas em São Paulo, será que eu acho? São esses aqui? São esses mesmo. Regina. Em São Paulo eu acho? Encontra esse Regina. Encontra, só que é mais raro, né? Muitas vezes você vai encontrar um importado que ele também dá muito na Colômbia, né? Mas eu recomendo o nosso aqui da região, tão próximo aí, a Serra da Mantiqueira aí. Olha, posso pedir para você cortar um deles? Claro, vamos. Ui. Opa. Eles estão, a alteração de cor é porque um tá mais maduro ou porque são espécies diferentes? É uma punk, né? Toda punk, como ela não tem manejo, ela nasce espontaneamente. Então ela vai sempre ter essa variação, ela nunca vai ter um padrão definido. Mas é a mesma espécie? A mesma espécie, exatamente. Inclusive tem o mais avermelhado e o que às vezes tem um laranja, né? Então é bem comum aí você ter, ele é um fruto. E como ele nasce espontaneamente sem manejo, ele teve uma evolução natural dele. A casca dele é bem dura, então nós não vamos comer a casca. Põe aí pra gente ver. Olha na televisão o que a gente tá vendo em casa. Ah lá, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Então a casca dele é bem dura, tá? Que é quase uma proteção natural que ele tem e nós comemos a semente. E aí eu utilizo muito na minha gastronomia. Eu gosto desde ele in natura, né? Que é explorar ele de forma in natura, fazer molho, chutney. Deixa eu pegar. Claro. Quer consumir? Come com colher? Uma colherinha. Não come a casca não, a casca é amarga. É só a polpa. Ele vai ser bem ácido e uma doçura. Então eu vou esperar você comer para lembrar qual é o sabor dele. Lembra figo. De certa forma, assim. Nossa, não parece nada, o sabor não tem nada de tomate. Não é. Eu deixo aí para lembrar a memória gustativa de cada um, né? As pessoas... A semente é firme. Não parece. Parece com o quê? Maracujá. Maracujá, Anderson. Exatamente, são frutos tropicais de floresta, né? Então é uma característica que nós temos muito, a polpinha, né? Aqui. É um maracujá mais doce e mais firme. É, exatamente. Tanto é que eu faço uma geleia dele, que eu vou apresentar depois na hora da degustação. Deve ser uma delícia. E sirvo com cheesecake. Então você tem a acidez dele, a doçura dele, combatendo aquela gordurinha gostosa do queijo, né? Ô Anderson, você me desculpa a ignorância, eu tô conhecendo... Imagina. E custa quanto? É vendido lá por quanto? Então, novamente, como ele é um fruto, eu sempre gosto de contar essa história, né? Por favor. Isso era um fruto que é uma memória afetiva minha. Eu comia isso estava no quintal de casa, né? A gente tinha uma alimentação muito mais vegetariana durante a semana, a carne era algo exclusivo para finais de semana, então nós tínhamos o hábito de misturar com arroz e feijão e colocar. Quando eu comecei a trabalhar como chefe de cozinha no meu estabelecimento, eu quis trazer essa memória que eu tinha de criança. Daí eu descobri algo que foi muito triste. Não existia mais lugar nenhum. Como ele era tão espontâneo, ele não tinha valor comercial na região. Então desapareceu. Daí as pessoas começaram a não dar mais importância para ele. Eu tô ouvindo, eu vou colocar aqui na pia. Bom, aí vai. E aí ele começou a sumir.
E aí eu fiz um resgate, a gente começou a plantar novamente. Que lindo! Tá, e hoje a gente oferece aí. Então, hoje eu tenho 2 produtores que produzem exclusivamente para nós, mas hoje vários outros, né? A gente, de certa forma, resgatou esse sabor aí que estava um pouco esquecido aqui na nossa região da Mantiqueira. Então, ele, claro que vai depender do período da safra e da entre-safra. Podemos dizer aí que ele vai oscilar aí de R$6 até R$18 o quilo. Né? Dependendo da safra. Dependendo da safra, né? É a lei da oferta e da procura. Aqui em São Paulo, vai encontrar principalmente os tomates que daí vêm da região andina, né? Peru, Colômbia, Equador, mas aí são valores aproximadamente R$90 o quilo. Aí é preço de produto importado. E daí também ele perde a principal característica que nós temos. Daí é com muito pesticida, muito manejo e a gente é favorável sem manejo, né? Produtor local. Produtor local, regional. É orgânico, porque não tem E eu tenho um conceito que a gente gosta muito, que eu trouxe hoje na nossa galinhada, que é o alimento 0 km. O que é o alimento 0 km? Que legal, Anderson. Com uma pegada de carbono menos densa. Ou seja, a gente olhar para o nosso quintal, e eu quis trazer a mantiqueira aqui para a gente cozinhar hoje, cozinhar com o meu quintal, com as coisas que nós temos da mantiqueira, com a nossa tradição, e ele é um dos frutos do nosso quintal. 0 km porque o alimento não teve que andar para chegar até você, Exatamente. Você andou até ele. Não, e ele andou muito pouco, né? Então, assim, claro que é uma forma simbólica da gente dizer, mas hoje a gente procura trabalhar com os ingredientes num raio de 60 km. Uau, é outro sabor. É outro sabor. Então, e daí a gente também promove um cadeamento produtivo, né? Economia local, circular, né? E como nós estamos numa estância turística, isso também valoriza o pequeno produtor, fixa mais, evita o êxodo urbano, promove a economia. Você mexe com toda a estrutura, toda a cadeia. Exatamente, é um conceito, né? Um conceito quando a gente começa a trabalhar. Ai, Anderson Oliveira, adorei, adorei. Galinhada da montanha. Exatamente. É um pedacinho da Serra da Mantiqueira. Aqui eu vou dar os ingredientes. Você vai precisar de 2 litros de caldo de galinha e legumes, 2 dentes de alho, meia cebola, 1 alho poró, 80 gramas de frango desfiado, 1 tomate pelado, 200 gramas de mini arroz, 2 sobrecoxas de frango assadas, 30 gramas de ervilha fresca, 30 gramas de pimenta biquinho, azeite, 3 ovos caipiras, 1 espiga de milho cozida, 50 gramas de cheiro verde, vinagre de álcool, pimenta do reino, sal e noz moscada. Só para acabar aqui com as nossas curiosidades, você não vai usar na galinhada? Na galinhada não. Eu trouxe um pouquinho, né, para compor aí a nossa mesa, contar um pouquinho da nossa história. Esses são os cogumelos, né, da montanha também, da mantiqueira. Aí eu tenho um shiitake, num outro prato que nós chamamos de paella da montanha, que está na exposição. Eu trouxe um salmão, um cogumelo salmão, né, novamente, trabalhando com o nosso quintal. O kiwi também? O kiwi também. O kiwi tem uma história muito bacana, tá? Onde nós estamos inseridos, nós estamos dentro do Parque Estadual de Campos do Jordão, a primeira reserva ambiental do estado de São Paulo, tá? É uma floresta de ombrófilas, ou seja, de araucárias, mas no passado ela foi coordenada pela Secretaria da Agricultura e muito dos ingredientes que nós conhecemos de altitude, de frio, se começou lá. E o kiwi foi uma das espécies que a gente criou essa tradição de ter lá. Hoje nós temos até uma plantação, hoje na verdade o parque é o contrário, não se pode ter espécies exóticas, no caso do kiwi é uma espécie exótica que veio do Oriente para cá, né? Mas se manteve essa tradição, tá? Então a gente prepara uma bebida que nós vendemos, destinamos 10% da venda dela para uma causa que nós temos lá. O parque ele é o santuário do papagaio do peito roxo no Brasil. Então, 10% da venda dessa bebida nós destinamos para essa causa. E o coquetel nós fazemos com o kiwi, que é regional, que ele fica todo verde. E eu tenho uma bebida roxa, feita com uma flor, chamada Clitória ternateia, também conhecida como fada azul. Já teve aqui uma moça que exatamente, essa eu flor. Congelo ela e coloco ela no coração do coquetel. Então a gente faz em homenagem ao papagaio do peito roxo e parte da venda desse coquetel é destinada ao projeto. Hoje nós estamos com 60 caixas ninhos no parque,
né? Recentemente fizemos o censo do papagaio, nós temos 102 indivíduos morando no parque e a ideia dessas caixazinhas é a gente proliferar esse santuário para eles, porque o papagaio ele só nasce no meio da araucária, que é a árvore do pinhão, que é o outro fruto símbolo nosso. Então, é culinária com engajamento, né? Sem sombra de dúvida, né? Bora cozinhar então, Então Anderson? vamos lá, Nossa, que coisa linda aqui. Nós vamos começar aqui então. Trouxe um azeite, gostosa. né? Hoje nós na região lá, vários grandes produtores de azeite da região, tá? A região da Mantiqueira. Então eu trouxe um azeite da região. Vou fazer o nosso tradicional refogado, o alho. Importante sempre a gente ter o chiadinho da panela, né? E aqui uma cebola picadinha. Tá, então nós vamos colocar o alho que já dourou, a minha panela já estava previamente aquecida. Coloquei a cebola e vou colocar um alho porró também. Aqui, Regina, eu estou cozinhando num utensílio que eu gosto muito de pensar, é um disco de arado. Então, quando a gente fala da nossa gastronomia, é isso, não só do que a gente cozinha habitualmente, mas também pensar que esse arado aqui já arou muito a terra e hoje eu cozinho nele. Então ele está preparando o alimento da segunda vez. Sem contar que dá todo um charme especial. Dá mesmo. Dá todo um charme especial. A gente remete, né? Nós somos, como eu mencionei, dentro de uma reserva ambiental. Então a sustentabilidade para nós está presente em toda a esfera. Então fizemos, como nós chamamos, né? Suamos a cebola. Quando ela começa a ficar esbranquiçada, subiu aquele cheirinho do alho. Imagina que o nosso telespectador está vendo aí a fumacinha. Vocês não imaginam o aroma que começou a subir aqui no estúdio. Feito isso, eu vou estar colocando o meu frango desfiado. E essa receita é muito bacana, por quê? A galinhada. Primeiro, poucos sabem, esse é um prato típico do Brasil todo. Se você conversar do Oiapoque ao Chuí, cada um vai te trazer uma receita de galinhada. Do sul ao nordeste, cada um vai trazer. Deixa eu perguntar, esse frango tá só cozido, com água, com Esse frango tempero? eu cozinhei ele, né? Cozinhei ele e desfiei. Tá. Mas sabe qual que é a grande dica? Qual? A grande dica aqui é aquele prato que você fez no final de semana, fez aquele frango assado, não usou todo, ele vira um prato bacana para uma segunda, terça-feira, até mesmo uma outra apresentação, uma outra proposta que você faz. Você dá aquela aproveitada em tudo que você tem e você coloca. Aí você colocou mini arroz. O que é? Aqui, esse mini arroz aqui. E por quê? Esse mini arroz novamente, eu estou trazendo aí muito da nossa região. É de um produtor local e ele desenvolveu esse arroz junto com a Embrapa. Tá? Eu acabei utilizando aí. Não, tem um finzinho aqui que dá pra ver. Então se você olhar, ele vai lembrar um arroz integral, mas ele é mini. Tipo umas bolinhas. Tá? E aí eu já trouxe ele cozido, como ele é um grão integral, ele é um pouquinho mais resistente, né? Então você pode pré-cozinhar ele. Quer fazer uma galinhada arroz normal. Quer fazer uma galinhada um pouquinho diferente? Você pode até cozer o arroz junto com o frango, né? Aqui eu trouxe ele de uma forma neutra, né? Porque eu vou estar preparando ele. Eu já trouxe algo que pra gente é muito importante e fundamental. Anderson, oi. Tô em casa, não tenho esse mini arroz, não tem arroz integral. O que eu faço? Utilizar o arroz normal, inclusive, como eu falei, isso aqui é um prato que você pode, inclusive, aproveitar essas sobras, tá? Uma dica, não tenho mini arroz, não quero comprar o mini arroz. Isso. Quero trabalhar não quero trabalhar com ele, o que você pode fazer? Um arroz bacana para fazer esse tipo de preparo é o parbolizado. É um arroz bem comum também, tá? Aqui eu tô colocando um caldo de legumes. Isso aqui eu deixo uma dica. Nada de utilizar coisas preparadas. Vocês podem acompanhar o receituário aí depois. A gente vai deixar como preparar esse caldo de legumes em casa. Tá bom? Sim. Vai estar nas nossas redes? Exatamente. Aquelas partes menos nobres, né, do frango, o que você faz?
ponta da asa, o pé do frango e tudo mais, vamos puxar ele com legumes, como já está no receituário. Cozinha ele, reduz e você vai ter um caldo lindo para você. Grosso, né? Um grosso. caldo bonito. Isso é colágeno puro. Exato, parece um mingau. Exatamente, ó, é um colágeno puro, tá? Isso aqui, além de fazer muito bem para a saúde, é de um sabor único, né? Então Perfumado. aí a gente não está utilizando o Tablete. nada, não. É, assim, tem quem goste, mas a gente tem uma proposta aí de utilizar coisas mais naturais, mais do dia a dia, que é muito melhor para a saúde e tudo mais, e cozinhar também é uma grande terapia, né? A gente Concordo. respeitar esse tempo e tudo mais, né? Muito legal isso que você está fazendo, que você vai juntando tudo, né? Ele vai conversando, Exatamente, a gente vai, então, juntando fiz tudo. aqui, refoguei o arroz que já estava cozido e tudo mais, agora a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer o meu ovo, o ovo pochê, eu já tenho uma água aqui fervendo, tá bom? Tá bom. A gente já deixou ela. Qual que é o grande segredo do ovo pochê? Sempre precisa de um aço. Qual é o aço que eu vou utilizar? O vinagre que todo mundo tem em casa, tá bom? Eu vou jogar um fiozinho de... Peraí que a gente vai ver na TV. Ai, põe de novo que a gente não viu. Põe, claro. Peraí. Então, a gente vai jogar um fiozinho de vinagre. Aham. E aqui que vem a grande dica, o grande pulo do gato. Dá uma giradinha nessa água, você vai fazer como se ela fosse um pequeno funil. Feito isso, vamos colocar um ovo No miolinho? lentamente no miolinho. E aí a gente deixa cozer por um pouquinho. O fogo tá ligado? A panela tá no fogo? Tava no máximo. No Tava máximo. levantando a fervura. Tá. Tá bom? Daí a gente deixa, vocês podem ver que a clara começou a esbranquiçar. Vai depender muito do ponto que você gosta. Eu, pessoalmente, gosto daquela geminha que quando estoura vai escorrer. Então, Mas peraí, fervendo, pôs o fiozinho de azeite. Isso. Faz ali o funilzinho no miolinho, põe o e ovo. aí eu vou tirar. Mas desliga o fogo ou não? Não, Ah, pode só deixar, pra ó. Já retiro com uma escumadeira. No meu caso, eu já tô aqui, ó. Já vou estar colocando direto, ó. Ai, Esse a aqui gema. estourou. Ai, mas olha essa gema. Mas assim, estourar esse aqui, né? Vamos fazer mais um? Olha essa gema ali. Vamos aproveitar, ó. Então, de novo, eu já tenho ácido. Ah, usa a mesma água. Pode usar a mesma água, tá? Se você sentir que começou a perder um pouquinho de efeito, você pode o quê? Você pode jogar um pouquinho mais de vinagre. Coloquei ali. Vamos deixar, eu já trouxe alguns ovos aqui prontos pra gente compor o prato, tá bom? Tá bom. E ele vai cozinhando aqui, né? Então aqui, ó, começou a agregar aqui junto com a nossa... Depois que eu fiz os ovos, essa água não tem serventia. Não tem, Tá. essa água não tem. Porque é com É vinagre. água com um pouquinho de vinagre, né? Ó, Tá borbulhando? Borbulhando, ó. Esse aqui, ele se separou, mas não tem problema. Quero Aqui, ver. ó, então eu vou tentar aqui pegá-lo junto. Opa, consegui. Ó, a clara com a gema e já vou estar colocando aqui direto. Ah, ficou mais bonito. Estourou também. E estourou também. É o Então, olho da Regina. É o olho da eu Regina. trouxe alguns aqui, ó. Já prontos. A gente compõe aqui o nosso... Esses que você colocou, que estão bonitinhos, você deu uma paradinha na clara ou ele saiu assim bonitinho? Saiu assim. Saiu assim. Esse aqui ele não quis sair bonitinho aqui no estúdio comigo, mas ele saiu assim. Mas tá super valendo. Perfeito. Daí eu coloquei aqui os ovos. Vamos lá. Sabe aquele frango, aquele pedacinho que você não aproveitou? Você pode fazer. Se não, você pega uma sobrecoxa, assa e a gente aproveita. Eu tinha o frango desfiado. Não quer colocar o frango também inteiro? Não há necessidade, porque aqui esse... Já tem. Já tem. Isso tem. aqui vai agora a gosto Da família. É um prato que você pode ir compondo ele como você gosta dele. Vou pegar um milho, né? Como é uma galinhada, a gente está falando de ovo, de frango, né? Então a gente acha que tem todo um contexto aí, né? Aqui Uma pode ervilha. desligar, né? Ó, Esse pode desligar? Vamos desligar. Aí, muito bem. Né? Nós Panela vamos ligada. dar um contexto aqui todinho. Comida tem que ser colorida, tem que ter cor, afinal de contas nós comemos com os olhos também, né? Sim. Então uma ervilha para compor aí um verde, né? No nosso cenário. Trouxe uma pimenta biquinho aqui para trazer um pouquinho de acidez, um vermelhinho que vai compor. Nossa, como tá ficando Lembrando bonito. que essa pimenta ela não tem ardência, Aham. ok? Ok. E aí a gente vai simplesmente fechar. A gente vai fechar com O cheirinho. tomatinho, vai? Vai.
Ah, esse eu coloquei no refogado. Ah, tá Na bom. hora que a gente conversava, eu tinha Pôs o colocado tomatinho. junto com o frango, né? Um pouquinho mais, uma cebolinha pra gente dar um colorido, Maravilhoso. tá? Aqui eu trouxe um brotinho aqui só pra gente compor. Eu gosto de pensar nesse prato como se fosse um jardim. Colorido como um jardim. É. E aí o tomatinho que a gente estava conversando um pouquinho antes, mais para compor a decoração do nosso Nossa. prato. Esse tomate E com arroz vai esse, ficar uma pra, delícia. e esse prato, Ah. né? Nós podemos considerar que ele é um prato assim para você colocar ao centro da mesa e compor com os amigos, com a família, com todos Sim. que estão, né? Então, vamos ser generosos. Um azeite para a gente finalizar. Lembrando que, como eu trouxe alguns ingredientes já pré-preparados, então eles já estavam todos temperados. Sim. Já tinha um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta e tudo mais, ó. Mas mesmo assim, eu finalizo com um pouquinho de sal. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino moída, né? E é algo que é muito do meu gosto pra gente finalizar uma noz moscada. E aí a gente tem um prato com ingredientes extremamente simples, cotidianos, de aproveitamento. A gente consegue montar um prato, né? No meu caso, eu trouxe um prato regional com as coisas que eu tenho, mas eu poderia estar substituindo uma pimenta biquinho por um tomatinho. Aí é muito uma questão de proposta do que você tem no seu entorno, que isso que é importante, a gente aproveitar o que tem no entorno, o que a natureza nos proporciona. Maravilha. Fundamental. Parabéns, ficou muito bonito. Que é saudável, a gente pôde acompanhar. Vamos daqui a pouco degustar. Parabéns. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. Tem um doce. O que é esse aqui? Aqui é um. É o peixinho, Esse esse? é o peixinho de horta. Eu trouxe ele, inclusive, in natura para. Ótimo, é uma delícia isso. Isso fritinho. é com chutney de cebola ali. Nos encontramos à mesa, que temos um Pois é, banquete então, esse pela é um frente. prazer. Né? Espero Todo que meu. gostem. Tenho certeza que sim. Olha só. Anderson, tia Anderson. E já tava me convidando para É. Campos. Ah, é? Você acredita, Zerlina? Tá vendo? Não, você é casado. Sim, sou casado, 2 filhos maravilhosos. Parabéns. Eu vou direto no arroz, que eu fiquei com vontade. E depois, perfeito, recomendo. se você quiser ficar à vontade, vai degustar também. Vamos. Esse ovinho também, não... esse ovinho já dá um toque, né? Esse eu não como a casca, nem aqui. Não come a casca, tá? Só come a polpa. Tira assim? Isso, exatamente. Entendi. Com arroz. Com arroz, pode comer com arroz, ele é natura, né? Eu brinco sempre que eu não tenho. Inteiro ou metadinha aqui? O que você sugere, Anderson? Come metadinha, Metadinha? junto com arroz, isso. Né? Você vai ver que vai ser uma combinação de sabores aí, Exatamente. Né? Vai aparecer um pouquinho do frango, do caldo. Né? Um quente, um frio, né? Que o tomate tá frio, então você tem a questão do... Adorei esse tomate. É bom, né? Muito bom. Isso Nossa, aí, diferente. ó. Podemos fazer um suco dele, bebidas com ele. Sempre a polpa, a casca não. A casca não. Novamente, ele é uma punk, né? Então foi a forma que ele encontrou. Toda punk, geralmente ela tem um aspecto mais rústico, mais grosseiro às vezes. Então foi a forma natural que ela encontrou das pragas não atingirem. Tem uma casca bem dura, bem áspera para você ter. É quase uma seleção natural. Aí vou comer esse ovinho. E quem não tem, esse ovo é... Esse ovo é... Não, né, não, Zerlina? é um ovinho pochê, né? É diferente, né? Quem não tem, pode colocar um tomate, pode colocar Pode colocar um tomate. Eu sempre dou a dica, né? Trabalha aí com os tons de cores, né? As paletas. Você tem sempre um vermelho, um verde geralmente o alimento é um tom pastel, né? Que no nosso caso era o frango, o arroz. Então daí eu trouxe um pouco mais de cor aí, vida. Mesmo, né? Né? O amarelinho do milho. Do milho, exatamente. Vou fazer mais um pedaço, que depois a gente vai comer esse peixinho, que não é peixe, é uma planta, que é uma delícia, uma comida vegana. Exatamente. Galinhada, tudo diferente, tudo colorido, tudo 0 quilômetro, como ele falou, perfumada e extremamente saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. E
tudo naturalzinho, tão gostoso. Muito melhor, né? Muito melhor, né? Muito A gente melhor. Se dedicar um pouquinho mais do tempo à cozinha, eu acho que é fundamental. Vou dar o WhatsApp e o Instagram do chefe Anderson. O WhatsApp é 12, lá em Campo Jordão, 12 997140019. 12 997140019. O Instagram, Dona Chica Restaurante. Se estiver em Campos do Jordão, a dica tá aí. Dona Chica Restaurante, lá em Campos do Jordão. Lá em Eles Campos falam assim, Jordão, lá em Campos Jordão, vai pra tudo Campos Jordão. emendado. Esse é o seu restaurante. Exatamente, um restaurante nosso, né, que servimos aí com essa proposta. Estamos dentro de um parque estadual, né, então fica incrustado no meio de uma floresta de araucárias. Então você fica, né, tem uma bebida que é, no caso aí, que é o jacubuti, que é em homenagem ao jacu, que é uma ave que fica circundando o parque, que é com Tem geleia de álcool aqui, jabuticaba. Essa é não alcoólica. Com suco de uva, geleia de jabuticaba, pimenta aroeira, Ai, que bonito, né? E eu cara. faço uma homenagem, né? Servo dentro de um... Um alecrim ali, Não né? tem álcool? Não. Esse É a pimenta, então, que dá um... a pimenta dá um aroma e tem... Gostoso. Quando você faz com álcool, você põe o quê? Eu coloco vinho. Vinho? Vinho ou suco de uva, né? Suco de uva branco que eu usei. Ai, que aí. gostoso isso. Isso, suco de uva branco ou com vinho. Achei que era Não cachaça. tem açúcar. Não, é a geleia. Daí, o que delícia. nós fazemos? É a geleia de jabuticaba, né? De novo, geleia de jabuticaba, né? Eu costumo brincar que poucas coisas só nós temos e a jabuticaba é uma delas, né? É. E nós não podemos perder esse fruto, né? Então, na Verdade, estação, para mim era uma grande festa a época da colheita. A gente comia tudo que podia da jabuticaba e o que sobrava virava geleia. Então, nós fazemos geleia para poder ter um aproveitamento. Essa é uma planta peixinho. Essa é a peixinho, exatamente. Tinha massa por trás? Fazendo por Pode, favor. aí, Essa, ó, se quiser tirar uma folhinha para ver. Essa aqui? Ela tá plantada aí. essa é a Eu planta trouxe peixinho. peixinho, então isso aí. Antigamente eles brincavam, as crianças que não queriam comer vegetais, então você pegava essa planta, empanava, fritava, ela vai lembrar, também conhecido como orelha de lebre ou Que é esse lambari. daqui? Exatamente, aí eu já fiz ele petisquinho. Empanadinho. Ah, você fez Que aí a gente esse come ali? assim. Parece um peixinho. Exatamente. Ah, Daí, vou provar. É. Não acreditei, servida. Sério? Que graça. Ó, miolinho. É, é uma delícia isso. muito bom. Vamos abrir assim pra... Ó, é a folha. Nossa, gostoso mesmo. Uma delícia. Não é? Eu Tá não bem? conhecia. Você conhecia já, servida? Conhecia. Jura? Aí eu como essas coisas diferentes. Isso aí. Nossa, não conhecia. É, isso Mas aí. é da região lá, não é? Ele também? dá em São Paulo. Tem bastante hoje aqui em São Paulo, capital, mas é da nossa região. Tem vários restaurantes que tem. Tem. Sem panon com fubá. Isso. Vamos usar um fubazinho crioulo, né? Ele Nossa, é tá fundamental. gostoso. Ah, que tudo gostoso, Anderson. É bom, né? É bom. Né? Daí, se quiser, eu trouxe um chutney de cebola, mas assim, qual que é a dica que eu deixo aí? Ah, ele purinho tá uma delícia. Faz os molinhos que você gosta e tudo mais. Você pode. Sempre pra você petiscar antes de uma refeição, né? Com a galinhada combinou super. Ah, boa, mesmo, quem verdade. sabe? Quem sabe ele já vai Verdade. compor um prato nosso logo, logo. Hã? Não, Ótimo. sabe, entradinha, galinhada, e você mistura tudo. Exato. Você compra assim? É que eu fiquei interessado. Você compra no vazio, vai Então, tirando. na verdade eu não compro, né? Ah, eu você planto. planta, tia burra. É. Verdade, né? Você Nos tem lá. restaurantes que eu já comi, tem vários vasinhos. Tem vazio. Eu acho que eles... E ela pura assim, é ruim? Nunca provei. Ele pesca. Ela não gosta. Assim, É ruim. um sabor mais neutro. Ela não é amarga, mas tem um sabor mais neutro. Mas acho que precisa compor com o fubá pra Exatamente, dar o upgrade. Ó, assim. isso aqui. Prova com chutney, deve ser mais gostoso ainda. Ó, Com essa... Uma informação. Ah, esse aqui pode fazer assim? pode. É excelente para doenças respiratórias. Ah, é? Exatamente. Ai, Anderson. Que delícia. Ah, fico feliz. que Coloca isso daqui gostaram. pra mim, vou pedir, Olivia. Primeira vez que vem A almoço, eu já vou fazer esse carão. Separa pra mim. Em casa, quando eu era menina e sobrava, a gente punha um paninho e ia pro forno. No forno. Genial. Não era micro-ondas nem nada. Vai pro forno, depois à Verdade, noite a depois, gente esquentava. porque Não, entendeu? Não podemos. Vou ter pedir pra você desperdício. fazer isso aqui que eu vou comer perfeito. na minha casa, pode ser? Claro, vai ser uma Esse meu pratinho mesmo. Ah, mas a com Regina quanta come resto, como até o fim. Exatamente. Eu como até o mas fim. esse não é resto, esse é a sobra, né? É, sei lá É, como chama. É meu prato que sobrou. Exatamente. Pra mim, você guarda só isso. Só isso. Tá bom já.
O restante... Restante tudo bem. O vasinho Sim. não precisa. Não, perfeito. Anderson, parabéns, muito obrigada. É uma logística, né? Um movimento você sair de lá Obrigado, para vir Gal. aqui. Ainda mais você que planta e cozinha com tudo que você tem lá. Muito obrigada por esse É uma honra, um deslocamento. prazer estar nesse programa maravilhoso aí, tão tradicional. Obrigada pelo Muito exemplo. obrigado pelo convite. E pelos sabores, né? Boa, com Ah, não, a certeza. tia fica. Você vai ficar em ótima companhia. Tá bom, perfeito. Muito obrigada, viu? Parabéns.